Olá, estamos aqui para mais um episódio do Vínculos Podcast. Eu sou a psicóloga Tatiane Xavier. E eu sou a psicóloga Michele Pires. E hoje o nosso tema é Quando o Amor Acaba. Um tema muito sensível, um tema que dói ou já doeu em muitas pessoas. E nós vamos tratar esse tema com muito respeito, com muita seriedade e responsabilidade para você que hoje está vivendo esse momento de rompimento de vínculo afetivo. Porque às vezes o amor, ele não acaba de repente, né? Ele vai se encerrando num processo e tem um momento que a gente se dá conta de que alguma coisa ali não flui mais. E é nesse momento que nós precisamos ficar atentos, nós precisamos entender esse processo que estamos vivendo. E o nosso desafio hoje é abordar quando o amor acaba de uma forma extremamente respeitosa, para que você que está vivenciando isso se sinta acolhido e também saiba como direcionar o encerramento desse ciclo. O amor, ele pode acabar, mas ainda existe o carinho. E muitas das vezes nós confundimos o amor vívido com o carinho que se ficou por conta da história que você viveu, por conta do que foi construído dentro desta relação. Então, hoje nós vamos falar também sobre como vivenciar, como identificar quando esse amor ele acaba e a gente mantém esse carinho dentro da relação. Porque o carinho é aquele respeito, aquela consideração pela história que foi vivida, e o amor vívido, ele é aquele sentimento que faz você ser impulsionado a manter a construção daquele relacionamento, de você estar intensamente vivendo com aquela pessoa. E uma coisa interessante sobre isso, né, que se a gente for pensar e traçar a diferença entre esse amor vívido e esse amor que vai se esvaindo, que vai se esvaziando, é porque o amor vívido, ele é nutrido no dia a dia, nos detalhes, existe presença, existe encontro, existe esse vínculo afetivo onde a pessoa consegue sentir o interesse do outro, o afeto do outro, e quando isso vai se esvaindo, parece que esses detalhes eles vão se perdendo. Parece que aquilo que é o mais simples da relação, que precisa de alguma forma ali sendo, acho que a melhor palavra a se dizer é nutrido mesmo, Sim. né? Que vai ali fazendo a manutenção desse afeto no dia a dia, isso vai sendo deixado de lado. E é nos detalhes, nunca é em algo muito grande, né? Não são nos grandes silêncios que esse amor se esvai, são nos pequenos, né? Nos pequenos momentos de indiferença, onde você vai demonstrando que você não tem interesse por aquilo que é importante para o outro, esse amor vai se esvaindo. Então, quando a gente fala desse amor vívido, esse amor que de alguma forma no dia a dia ele vai tendo essa manutenção através da escuta aberta, através de um olhar atencioso, através de um afeto que é demonstrado com práticas de cuidado. E quando isso se esvai, essas coisas que são detalhes do amor vai se perdendo. É muito interessante você falar isso, porque a gente acredita que esse amor, esse relacionamento, quando ele vai sendo deixado de lado, ainda falando sobre o que você iniciou, esse amor vívido, né, que a gente às vezes, muitas das vezes, vai deixando acontecer, hoje eu não estou bem para te ouvir, hoje eu não estou suficiente para fazer tal coisa. Tipo assim, você se esforçar nos detalhes dentro da relação, né? Então, assim, e aí, muitas das vezes a gente vai deixando as coisas acontecerem e quando a gente se vê, esse amor se esvaiu realmente. Esse cuidado, esse zelo, essa manutenção dentro da relação, né? E eu sempre digo, né, que o relacionamento a dois, eu preciso deixar o eu pelo nós.
né? E às vezes as pessoas não estão dispostas, elas querem o meu é o que eu quero, é o que eu gosto. E na relação afetiva, numa vida a dois, precisa ali, de alguma forma, alguém está disposto a ceder em algum momento. Nem sempre a gente vai fazer tudo que a gente gosta, né? E quando o amor acaba deixando de atender a necessidade do outro, isso traz prejuízos para a relação. Eu não estou dizendo que a gente tenha que abrir mão de nós mesmos, daquilo que a gente gosta o tempo todo, mas precisa existir um equilíbrio para que eu olhe para aquilo que vai trazer uma nutrição para a relação. Eu não posso nutrir só a mim e eu não posso nutrir só o outro. Eu preciso nutrir a relação e para isso existe equilíbrio, né? E quando a gente fala desse amor esvaziado, desse amor que vai se esvaindo, né? De alguma forma, algo foi deixando de lado, né? A rotina acabou sugando a energia para que os detalhes fossem percebidos com cuidados e fosse feita essa manutenção, como tudo da nossa vida. Uma casa, um aparelho eletrônico que não tem manutenção, ele vai deixando de ser funcional, ele vai perdendo a sua funcionalidade. E a gente precisa olhar para as relações com esse mesmo cuidado. Aquilo que não é feito a manutenção, que não é tratado, que não é cuidado com atenção, vai perdendo também a funcionalidade. E o que é a perda de uma funcionalidade num relacionamento afetivo? É quando não há encontro, sabe? Parece que tem a presença, estão ali ambos na relação, mas ao mesmo tempo parece que o afeto não está presente. Não tem liga, né? Vínculo, não tem vínculos. Não tem liga, não tem vínculo, não tem querer, é só estar, né? E eu acredito que justamente as pessoas vão deixando ou vão apenas se permitindo levar as relações, porque nós temos uma crença de que o amor sustenta, né? Então, assim, se o amor sustenta, pode acontecer o que tiver que acontecer, que esse relacionamento não vai acabar. E, gente, o amor não é o suficiente para manter um relacionamento. Para se manter um relacionamento, tem que se ter respeito, tem que se ter reciprocidade, tem que se ter parceria, é muito além do amor. O amor é uma das bases para você manter um relacionamento. Então, como a gente tem aí um histórico, né, de que o amor tudo suporta, né, a gente acha que eu posso suportar tudo e que eu vou continuar amando. Mas como você mesma falou, né, Tati? Se o amor ele tem que ser nutrido, se ele tem que ser feito uma manutenção, se eu não faço o meu papel dentro dessa relação, eu sufoco esse amor. E a gente já falou sobre isso. Tudo que sufoca, morre. Então, eu acabo não nutrindo aquele sentimento, não nutrindo aquele amor, aquela história, para que eu consiga, de fato, seguir com isso. Então, o amor, ele morre sim, se ele não tiver respeito, se ele não tiver cumplicidade, se ele não tiver amizade, se ele não tiver diálogo, né? Porque com a ausência do diálogo, acaba existindo um abismo entre o casal. Exatamente, né? E o amor que tudo suporta, às vezes não é amor, às vezes é negligência, porque são tantas coisas que às vezes precisam ser reparadas, que precisam de reparos, e se em nome de um amor, de um afeto, eu fecho os olhos para esses cuidados, eu estou sendo negligente. Eu só estou dando um rótulo mais bonito, né? Dizendo que o amor suporta, o amor considera tudo, quando na verdade eu estou deixando de trazer correções e reparações para coisas que são essenciais para que eu tenha um relacionamento que seja saudável e funcional, tá? Nem sempre ter um relacionamento, manter um relacionamento a longo prazo, significa que esse relacionamento funcione, né? O famoso empurrando com a barriga, né? Tem muita gente em relações que às vezes são relacionamentos duradouros, mas que não existe mais presença, né? Aquilo ali tem um distanciamento tão
grande que a gente vê um casamento, mas a gente não vê um relacionamento afetivo, funcional e saudável, onde existe um cuidado mútuo, onde existe uma escuta aberta, um compartilhamento afetivo, porque o desgaste já levou tudo, né? A pessoa só mantém aquilo ali por conta de uma conveniência, mantém a convivência, mas não mantém o vínculo. Exato. Muitas das vezes por conta ou financeira, ou por conta dos filhos, ou por conta até mesmo das crenças religiosas, né? Porque o amor é eterno, então eu muitas das vezes vivo dentro de um lugar a qual eu já não pertenço mais, mas eu estou ali me fazendo presente fisicamente. Porque o coração já está distante. Exato. Meu coração já está longe dali e eu simplesmente me deixo a vida me levar. Sim, né? E como é que esse amor se desgasta? Rotina sem afeto, vulnerabilidades que não são mais compartilhadas ou que não são acolhidas, né? Existe uma série de sintomas que vai demonstrando esse desgaste do afeto, né? E eu costumo dizer que quando as vulnerabilidades elas não são acolhidas na relação, não existe parceria, porque não existe o acolhimento daquilo que é mais frágil no outro, que são as suas partes vulneráveis, né? Uma vida emocional dividida também, sabe? Parece que cada um vive ali a sua individualidade de uma forma onde isso não é, de alguma forma, ali juntado, não existe aquele envolvimento na vida um do outro, e isso vai trazendo um distanciamento cada vez maior. E quando se vê, parece que não tem mais relacionamento dentro do relacionamento. Quando você fala isso, eu simplesmente vejo como troca. O compartilhar, né? Se eu não compartilho a minha vida com você, eu tô dentro de um relacionamento, vamos até colocar esse questionamento, porque o amor, ele acaba, quando você diz esse distanciamento, as vulnerabilidades, se eu, dentro da relação, eu não me sinto confortável para expor as minhas vulnerabilidades para o meu parceiro, para quem está ali comigo, realmente eu estou vivendo uma vida só. E eu acho que a pior coisa é quando a gente está num relacionamento e vive sozinha, né? E vive sozinho, porque é um sentimento de desamparo muito grande. E quando a gente vive num relacionamento desamparado, esse relacionamento já não funciona, né? Eu acho que um outro ponto que eu acabei não colocando, eu acho que também são as responsabilidades, né? Quando elas sobrecarregam, né, muito uma das partes, quando sufoca muito uma das partes. Isso é mais um ponto que também desgasta muito a relação. Um relacionamento, ele precisa o tempo todo de cuidados, né? Sim. Porque existe uma casa, existe uma família, existe um lar que tem obrigações e responsabilidades diárias. E quando uma parte não assume essas responsabilidades, o outro fica sobrecarregado. E aí a gente volta para esse não olhar, né, de uma forma cuidadosa para o que pesa no outro. Então, um relacionamento é sempre feito de dois. Quando um só está sentindo muito intensamente todos os pesos da relação, significa que uma parte já se ausentou há muito tempo. Sim. E a gente precisa rever esse relacionamento para entender o que está acontecendo, se esse relacionamento ainda existe de fato ou se é só convivência. Se vai haver um investimento dentro da relação ou não. Porque quando a gente está falando que o amor acaba, nós não estamos romantizando, nós estamos falando de relacionamento, de vínculo que vai muito além do amor, como uma responsabilidade financeira, um apoio doméstico, né? Porque nós estamos falando de casais. Então, dentro de um relacionamento, nós habitamos num lugar onde precisa-se de manutenção, de limpeza, de compras, de ajuste. E se eu, dentro da relação, tenho que fazer tudo sozinha, eu tenho um relacionamento?
É o abandono, né? O abandono afetivo e o abandono também das responsabilidades e obrigações que cabem a ambos dentro de uma família, dentro de um lar. E isso também envolve, né, o cuidado com crianças, né, com até animais domésticos, porque Verdade. são coisas que demandam tempo, energia, dinheiro, e só uma parte se responsabiliza, se torna pesado, Sim, vira peso, né? sim, E eu acho que um dos maiores desgastes que tem é quando a gente olha para o relacionamento e esse relacionamento é mais peso do que um lugar de conforto, do que um lugar de cuidado, de afeto, né? Eu olho e parece que só tem peso ali, sim, né? Então, para que essa relação ela funciona para mim, se é só peso que eu sinto? sim. Você sai do amor saudável, né? E você vai para o desconforto. Então, e ali você vai vivendo ao longo do tempo, muitas das vezes sem se perceber. Você vai dando conta e vai se deixando, se permitindo, como eu falei anteriormente, de um grande poeta, deixando a vida te levar. E quando você, muitas das vezes, se dá conta, você se pergunta o que que você está fazendo ali, qual é o seu nível de importância dentro daquela relação, qual é a importância do outro na sua vida, e muitas das vezes a gente volta a falar daquele amor que ele deixou de ser vívido e ficou o carinho. Por quê? Porque você caminhou sozinha. O relacionamento se tornou um desgaste, né? Não é mais um lugar de cuidado, não é mais um lugar de afeto, né? E como Sim. isso é doloroso, né? Porque em algum momento, quando eu chego nesse lugar, eu preciso reconhecer que esse relacionamento talvez não faça mais sentido. E isso que é o mais difícil, né? E é isso que a gente quer abordar hoje, quando a gente chega naquele ponto que o que eu estou fazendo aqui? Uhum. Né? Esse relacionamento ele não faz mais sentido para mim. E o que a gente faz com essa dor? Porque isso não é uma constatação, isso é uma dor. Né? A Sim. gente não investe num relacionamento, a gente não investe numa relação para acabar. A gente quer que seja para sempre, a gente quer que aquilo ali, né, gere frutos, né? E quando chega-se a essa conclusão, é uma dor muito grande. Sim. É porque quando a gente tá, como a gente está aqui conversando, o amor acabou e tal. Não, o amor acabou. Tipo assim, eu estou sofrendo, tá me rasgando. Eu vi um dia desses até um post no Instagram que dizia assim: quando alguém sai da sua vida e você ainda nutre sentimentos por ela, é como se você estivesse expelindo uma pedra, né? Uma pedra pelo seu ureter. Aí eu, uau! Por quê? Porque dói, porque te rasga, porque te machuca, porque você chega ali naquele lugar e você vê assim, caramba, eu investi tanto e eu tô aqui no fim, acabou, não faz mais sentido pra mim. Por quê? Porque eu usei toda a minha energia, eu depositei toda a minha energia naquela relação e foi unilateral? Só eu investi? E não é só o fim, né, de um amor, é o fim de uma história, é um fim de um Sonhos. sonho, é um fim de uma família. Tem muitas coisas, muitos desdobramentos a se pensar. Sim. Por isso que é tão doloroso, por isso que muitas pessoas às vezes preferem ficar e ir levando nessa angústia, porque quando a gente percebe que acabou e continua levando, é uma angústia muito grande para quem vive esse tipo de relação sem relacionamento. E o que a gente quer é trazer esclarecimento para que você que vive isso tenha força, tenha cuidado consigo mesma, tenha cuidado com todos que estão envolvidos nisso, para que você faça aquilo que tem mais sentido nesse momento na sua história, para que seja feito. Respeitar a sua dor, Sim, né? sim. Porque não quer dizer que o amor acabou, que você não se imagina mais seguindo com aquela história, que você precisa fazer aquele momento ser ainda mais doloroso, ou colocar outras pessoas, né? Porque a gente está falando que pode ter tido filhos nessa relação, pessoas envolvidas, para que você não se magoe mais e não magoe
ainda mais as pessoas que estão envolvidas, a pessoa que está envolvida com você na relação. Porque a gente está falando que talvez esse amor aqui que acabou, ele pode ser apenas de uma parte da relação. A outra parte está seguindo. Porque talvez para essa outra parte tá tudo bem. Porque é isso, eu escolhi isso para mim. E quando o amor acaba, e ele não acaba de forma abrupta, né? Que pode ter sido por um falecimento, por uma traição, por algo muito grande, como você mesma falou, a gente fica meio desorientada, meio perdida, tipo, será que acabou mesmo? É isso que essa é a história? Mas como é que gente, gera sofrimento, sabe? Porque você tá ali dentro da história e você, ao mesmo tempo que você tá fisicamente, emocionalmente, você já não constrói uma história com aquela pessoa. Você já não se imagina no futuro, você fazendo uma viagem de férias, por exemplo. Eu já me imagino, tipo assim, viajando sozinha, com Você não faz amigos. mais planos com aquela pessoa. Parece que Exato. todas as ideias, né, e todos os planejamentos de futuro, você não envolve mais aquela pessoa. E isso é um indício já de que essa relação, ela não é mais uma relação vívida. Sim. Que essa relação, de alguma forma, está tão desgastada que a gente precisa questionar se, de fato, ali ainda existe o que é necessário para se levar adiante, né? E diante de tudo isso, como é que a gente pode admitir, né? O que nos impede de admitir que chegou o fim, que o relacionamento acabou? E eu acredito que em muitos momentos é o medo da solidão, o medo de ficar sozinha, a crença de que a gente deve fazer com que aquilo funcione a todo custo, né? Então, existe essa crença dentro de muitas pessoas, uma crença social, religiosa, que custe o que custar, você precisa lutar pelo relacionamento e seja qualquer preço. E isso, às vezes, acaba sendo uma visão distorcida, que faz com que eu ignore, eu negligencie os fatos e tente passar por cima de coisas que não sustentam mais aquele relacionamento. Então, é importante olhar o que te impede de admitir que esse relacionamento acabou. Será que é o medo da solidão, o medo do futuro, né, a angústia de se sentir falha, sabe? Porque quando um relacionamento ele chega ao fim, existe uma sensação de que eu falhei de alguma forma, de que eu não fui suficiente, boa o suficiente para dar conta desse relacionamento. E todas essas falas internas, elas precisam de alguma maneira serem ressignificadas, repensadas, para que eu não fique refém de sensações, de pensamentos, de crenças que às vezes não é uma verdade absoluta sobre os fatos. É verdade. E quando você fala sobre isso, vem o sentimento de fracasso, né? Porque assim, a gente vê aí os relacionamentos, margarina, e como assim o meu relacionamento não deu certo, né? E como a gente está falando aqui de emoção, duas psicólogas, a gente vai falar que também conflita com a sua história de vida. Então, o fim, ele gatilha muito você, porque você se emaranha, né, dentro dos seus relacionamentos da infância até, do relacionamento dos seus pais, do relacionamento talvez de alguém de referência. Então, fica tudo muito nebuloso, vamos colocar assim. E às vezes a gente não quer o relacionamento, mas a gente quer o que um dia esse relacionamento representou para nós. Então, às vezes ele representou segurança, cuidado, carinho. Hoje não tem mais isso, mas eu fico ainda em busca dessas sensações do que representou lá atrás. Então, às vezes a gente não sai do relacionamento, não é porque a gente quer o relacionamento, mas porque a gente não sabe como ir embora diante de tudo que esse relacionamento foi um dia para nós. Sim. E algo que fica muito dentro do término é: e se? E se eu tivesse feito diferente?
E se eu tivesse me calado? Se eu tivesse falado? O e se não nos leva para lugar nenhum, mas ele traz um acalento, né, de que do que poderia ter sido se eu tivesse feito, né? Então, o e se, ele é muito conflitante dentro de nós. E vamos falar também sobre quando o amor ainda existe, que também é algo muito doloroso, mas o vínculo adoeceu. Como já foi falado aqui, o amor, ele não sustenta um relacionamento, só o amor, né? Então, dentro de uma relação, para que esse amor ele vá se esvaziando, ele vá se enfraquecendo, porque ele não é nutrido, para que esse amor ele vá acabando, você precisa de alguma forma desconstruir esse amor. Então, a falta de respeito, a negligência com o outro, a ausência do cuidado, a ausência da parceria, do apoio, tudo isso faz com que o amor, ele de alguma forma, ele vá enfraquecendo, ele vá adoecendo. Quando a gente fala até mesmo da toxicidade, do amor que machuca, das palavras agressivas, muitas das vezes o silêncio. Existem silêncios que eles gritam mais do que muita coisa, né? Então, assim, os silêncios que são deixados, as ausências que são deixadas ali, tanto fisicamente quanto emocionalmente. É só você perceber. Existem pessoas que estão num casamento, estão se relacionando, mas você nunca vê as pessoas juntas. Elas nunca estão num evento, elas nunca estão se acompanhando, né? E uma coisa interessante dentro disso é porque, às vezes, o amor não acabou, mas o vínculo é que está adoecido. E se o vínculo está adoecido, como é que pode se restaurar? Como é que isso pode ser, de alguma forma, consertado? E quando a gente olha, às vezes, para a história de vida de cada pessoa, às vezes a pessoa vem de uma família em que o vínculo é adoecido e ela não sabe se vincular de uma forma funcional. Ela aprende que a ausência é normal, que não está ali em parceria, é assim, porque os pais foram casados há tanto tempo desse jeito, então por que tem que fazer diferente? Então, às vezes, existe ainda o afeto, existe o amor, mas o vínculo é que adoeceu, porque cada um com a sua própria história de vida entende que o vínculo é daquela maneira. Exato. E aí é importante a gente entender o que de fato é um vínculo saudável e aprender a fazer as mudanças necessárias, porque às vezes não é o fim do relacionamento, não é o fim do amor, é o fim de um ciclo que precisa ser restaurado, mas de uma outra forma, de uma outra maneira, com outros tipos de cuidado, e isso também precisa ser olhado. Que ponto é que o amor acabou e onde é que esse vínculo ele precisa ser, de alguma forma, reparado para que esse relacionamento se torne um relacionamento saudável. Sim. E é importante, sim, se questionar, para que você entenda qual caminho você vai seguir. Porque existe a possibilidade de você reparar o seu relacionamento, você colocar as cartas na mesa, você falar, você ouvir, você se empenhar para que o amor vívido ele seja nutrido, ele volte com força total para que esse relacionamento ele seja resgatado. Ele volte a florescer, né? Exato. Isso é possível? Só que tem que ter uma responsabilidade de ambos nessa caminhada, porque não é uma jornada fácil, mas é uma jornada possível. Só que com responsabilidade de olhar aonde é que estão as feridas que foram feitas nesse processo e decidir recomeçar de verdade,
né? Olhando para que esse relacionamento pode se tornar e cada um assumindo ali a sua parcela para que isso aconteça. Exato. E quando o amor acaba, a gente tem a sensação de que a gente precisa de respostas imediatas, né? Porque a gente fica o quê? Bagunçado. A gente fica ali com muitas emoções misturadas porque acabou. E é importante você se permitir viver o fim desse amor, sabe? Para que você não pule etapas, não apresse esse processo, sabe? Os questionamentos eles vão vir, mas eles são necessários para que você, de alguma forma, consiga fluir, permitir chorar, permitir sofrer, vai acontecer dentro do seu processo. Se acolha nesse momento. E aí o cuidado para não transformar o término em culpa, né? Porque senão eu fico girando em torno daquela culpa, daquela dor, e acabo não indo para lugar nenhum, não tomando decisão nenhuma, porque essa culpa me angustia, né? Então, não se apressar em organizar emoções que precisam estar presentes nesse processo, tá? Não ficar refém delas, não correr para se abrir para o novo, porque todo fim, seja do que for, ele passa pelo luto, né? Todo fim passa pelo luto. E o fim de um relacionamento, a gente está se despedindo de algo que um dia foi vivo dentro de nós. Viver esse processo de luto, fazer esse encerramento e respeitar o processo de tudo que isso gera dentro de mim, também faz parte, né, dessa jornada de dar uma despedida, né, de se despedir do que um dia esse amor foi e do que esse amor significou dentro de nós e para nós. Porque o fim ele não precisa ser um castigo. Ele pode ser uma possibilidade de você se resgatar dentro de si mesma. Porque você pode ter se perdido ali dentro daquela história e ter se perdido dentro do outro. Então, aproveita esse momento do seu luto, do seu término, para que você possa estar se resgatando e para que você possa ter a possibilidade de viver uma vida feliz, uma vida completa. Busque entender o que faltou, o que se perdeu, busque ajuda fora de si mesmo, porque enquanto a gente está imerso na nossa própria dor, a gente não tem muita clareza sobre que direção vamos tomar. Então, o desafio é não se perder na angústia, não se perder na dor, respeitar o processo e ir em busca, né, de caminhos que sejam possíveis nesse momento. E é isso, pessoal. Chegamos a mais um término do episódio do podcast Vínculos. Para você que está nos acompanhando, já deixa seu sininho ativado, siga nosso canal, olhe as nossas mídias sociais também no Instagram. Espero ter contribuído, né? Espero que a gente tenha contribuído aí para que vocês possam entender quando o amor acaba. Até a próxima!